Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vou te contar agora pra vocês que eu tô sendo muito requisitada, tô ficando doida já. Mas amém. Vamos abrir lá em Lucas 15, no capítulo 15, no versículo 1 ao 7. Grata a Deus por mais uma oportunidade, mais uma responsabilidade de estar aqui. Estou evitando fugir mais, mas hora ou outra a vontade é de fugir. E sempre agradecendo pelas oportunidades que vem vindo. O pastor Cairo, graças a Deus, ele ajuda muito o nosso ministério, né? Pessoal, a pastora Eliana. Então, eu fico muito honrada sempre que tem uma oportunidade assim. Mesmo que eu queira fugir, eu sinto muita honra. É por isso que eu quero fugir. Mas não fugir dessa vez, amém? Vamos ler então? No capítulo 15, no versículo 1, fala assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Amém? Os irmãos podem se assentar. E esses dias eu estava lendo essas 3 parábolas, né? Que é a da ovelha perdida, a moeda e a parábola do filho perdido. E esse versículo 7, ele me chamou muito a atenção. Muito de uma maneira que parecia que é a primeira vez que eu tinha lido ele. E é interessante porque a primeira vez que a gente lê, a gente vê que é sobre uma ovelha perdida que é encontrada por Jesus. Ela é limpa, ela é salva. E as 99, elas ficam no aprisco. Elas já foram cuidadas, já foram tratadas. É como se fosse uma pessoa ímpia. E nós aqui dentro da igreja, né, já nos alegramos em Cristo, já fomos purificados, salvos e etc. E quando a gente lê a primeira vez, essa é a primeira impressão que dá. Mas dessa vez que eu li, a interpretação que eu tive sobre essa palavra foi completamente diferente. Porque em vez dela me deixar alegre pela ovelha que havia se perdido e ela foi achada por Cristo, eu fiquei triste pelas 99. Porque no versículo 7 ele fala assim: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. É interessante quando a gente para pensar sobre isso, porque agora já não estamos falando mais sobre aquela que se arrependeu, mas estamos falando sobre 99 que não se arrependem mais daquilo que fazem. E isso começa a ser mais pesado quando a gente começa a ler. Quando a gente lê as entrelinhas, a gente começa a reparar que, na verdade, a gente talvez estejamos como as 99 dentro do aprisco. Estamos precisando se arrepender. E por que isso fala muito comigo? Porque essa parábola, ela remete à igreja do século 21. A gente não fala mais sobre aquela época em que Jesus contava parábolas, mas é interessante como ela cabe exatamente no século onde a gente está vivendo. As correrias são tão grandes, como eu disse, a gente acaba sendo requisitado em algumas áreas, em outras, e aonde está Deus é aonde está o nosso arrependimento e aonde está tudo isso. Como é que tudo isso se organiza dentro da nossa vida? E para confirmar um pouco disso que eu falo, ainda no capítulo 15, falando sobre o filho perdido, é interessante que haviam 2 filhos. Um que se perdeu e o outro que estava dentro da casa. Tanto que o que estava dentro da casa, que obedecia, que seguia as regras, que estava sempre perto do pai, ele não se sentia digno ao ponto de gozijar tudo aquilo que o pai tinha. Ele não se arrependia, ele não estava perto do pai, ele só usufruía como se fosse algum trabalhador qualquer. Mas, na verdade, ele era filho do pai daquele lugar.
ao ponto de um filho do mais novo se perder, e o filho, quando ele volta, o pai o recebe todo esplendoroso, todo alegre, por aquela vida que retornou aos pés, retornou à casa. E aquele que estava na casa, na verdade, ele não fica feliz. Ele trata como se fosse qualquer outra pessoa, menos o próprio irmão dele. E isso fala muito sobre a igreja também. Fala como nós estamos, não só sobre tratar os irmãos, mas como nós nos tratando sendo filhos perante o próprio Deus, perante o próprio Pai. E a gente fala sobre isso no versículo 1, fala assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. A pergunta que fica é se não estamos sendo como os fariseus e os mestres da lei daquele tempo, falando de Cristo, que estava com as pessoas de má fama, que estava com os cobradores de impostos, que estava com aquela ovelha perdida e enfim. Será que nós não estamos mais próximos dessas ovelhas, das 99, do que sendo aquela que se arrepende de fato? Porque a ovelha perdida, ela pode tanto retratar uma pessoa ímpia que volta a Cristo, como nós mesmos, estando na presença de Deus, mas notando as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos vacilos, os nossos pecados diários, a gente repara que, na verdade, a gente está mais como a ovelha perdida do que como as 99 boas que não precisam se arrepender. Então é algo para a gente começar a pensar se não estamos sendo como os fariseus daquela época, que ditavam tantas regras, que falavam tanto sobre a palavra, que falavam tanto sobre o Deus, mas não reconheciam os seus próprios pecados, ao ponto de falarem de Jesus, que estavam tomando refeições com pessoas de má fama, e na verdade eles não notavam que, na verdade, sendo publicano, sendo fariseu, sendo uma prostituta ou uma virgem, estava no mesmo, porque todos são pecadores, todos estão abaixo de uma mesma condenação do pecado, e nós estamos assim também. Claro que somos salvos pela graça, claro que a misericórdia de Deus, ela se renova e ela nos alcança todos os dias, mas existe algo que é o pecado que ainda existe na gente, e a gente tem que lutar contra isso todos os dias. Tanto que nessa semana, obviamente a gente peca todo dia, mas hoje em especial parecia que estava assim, ó. E tudo parecia que falava: não, a ovelha perdida é você também. E em alguns momentos eu pensava: eu tenho que lembrar do meu coração, porque é do coração que nasce todo o pecado, toda a falha, todo o erro, e disso daí vai transformando em uma grande bola de neve. E eu tenho que reparar nessas pequenas falhas diárias para que eu não cometa elas mais, para que elas não viram uma bola de neve. Daqui a pouco eu estou realmente uma ovelha mais perdida do que a própria ovelha que foi achada aqui. É interessante porque quando a gente começa a reparar nas nossas falhas, a gente começa a ver o poder de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o que Ele fez na cruz, o que Ele derramou sobre nós, o seu sangue puro, as vestes que Ele nos limpou, nos salvou, nos purificou. E tudo isso é muito interessante, mas tem que haver o arrependimento, porque, como eu já disse algumas vezes, não adianta sermos 99 ovelhas boas dentro do aprisco, porque Deus, Ele quer de fato o arrependimento genuíno todos os dias. Ah, Deus, eu escapuli uma palavra que não era para mim falar, se arrependa. Ah, Deus, eu olhei com cobiça para outra pessoa, se arrependa. Tudo isso parte de um arrependimento genuíno. Não é sobre o tamanho do seu pecado, se você se prostituiu ou se você só olhou. Não é sobre tamanhos de pecado, mas todos são pecados. E você precisa se arrepender de todos esses pecados. Porque o pecado, no final das contas, para Deus é um só. Sendo pequeno na nossa visão ou sendo grande, Deus continua olhando como um pecado, e se a gente não se arrepender, vai se tornar um pecado muito maior. E como meu pai sempre diz, um abismo chama o outro, e daqui a pouco a gente pode estar literalmente num lamaçal do pecado, e algo ainda além disso, que a gente nem consegue imaginar. Porque é muito bonitinho a gente sempre estar aqui todo engomadinho dentro da igreja, bonitinho, pregando. É ótimo, irmão, é muito bom. Mas quem conhece o nosso eu no nosso dia a dia, além de nós, além do inimigo, é o próprio Deus. Porque nada escapa dos olhos dele. Nada escapa
do poder da sua visão no nosso dia a dia. Então, quando a gente para pensar sobre tudo isso, aquilo que a gente acha que é só um pecadinho, para Deus ele tá vendo como uma manchinha na nossa roupa. E é essas pequenas manchinhas que podem nos deixar para ficar aqui quando ele voltar. Isso é algo realmente para a gente refletir, porque não estamos falando mais sobre bênçãos, não só sobre misericórdia, porque antes da gente falar sobre tudo isso, a gente tem que lembrar que o nosso Deus ele é um Deus justo e santo também. Porque é muito bonitinho a gente sempre falar do amor de Deus, é ótimo falar sobre o amor de Deus, mas o amor de Deus também há justiça, também há fogo em seus olhos, há também um lago de fogo que pode estar nos esperando. Isso dependendo de como a gente está se portando, qual ovelha nós estamos sendo. Se somos aquela que se arrepende ou aquela 99 que ela é só boazinha e tá lá quietinha na dela. Eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo e tô bem demais. Essa é a visão que muitos de nós podemos ter e às vezes até nós mesmo. A gente gosta de falar dos outros, mas na verdade a palavra vem primeiro pra gente. Então, antes da gente falar, a gente reflete um pouco e pensa: poxa, talvez eu esteja vacilando um pouco na presença de Deus também. E é bom a gente ter esses baques, às vezes, com a palavra, porque é isso que vai nos corrigindo durante o nosso dia e até que ele volte. Porque se a gente começar a ler a Bíblia e só pegar a parte onde Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, vai ser muito fácil continuar a caminhada. Só não garante que a gente chegue no céu lá, mas vai garantir uma caminhada bem mais confortável diante daquilo que a gente tem vivido nos últimos dias. Tem um homem chamado Andrew Murray, e que ele fala assim: não há orgulho tão perigoso, tão sutil e tão traiçoeiro como o orgulho da santidade. Isso daqui é algo muito pesado, gente, muito pesado. Porque às vezes a gente acha que a gente está muito bem na presença de Deus, que a gente está vindo aos cultos, estamos adorando, a gente canta no ministério, a gente louva, a gente adora e glória a Deus, aleluia, e isso é muito bonitinho. Mas no interior do nosso coração, só quem conhece é o próprio Deus. Durante nossos dias de estresse, de agonia, de ansiedade, de tudo, o que vem no final é aquilo que a continha, a prestação de contas que Deus faz durante o dia. E se a nossa cabeça no final do dia, ela tem que pesar, mas a gente tem que olhar: nossa, eu fiz isso, eu vacilei. Meu Deus, como eu pequei perante o Senhor. Me perdoa, Pai, porque eu quero estar na glória, eu quero estar no céu, eu quero estar no meio dos meus irmãos naquele dia celeste. Então me perdoa por esses atos. Mas existem muitas pessoas que elas já não fazem mais isso. É muito mais fácil a gente fazer uma listinha de compras e falar: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e é aquele, assado, amarelo, azul. E na verdade Deus ele procura pessoas que adoram em espírito e em verdade, lembra? Mas essa adoração em espírito e em verdade, ela acontece no dia a dia. Ela não fala sobre estar no culto e adorar Ele somente no culto. Adoramos a Deus quando nos portamos de acordo com filhos dEle. É na presença dEle, lembrando que a presença não é só dentro da igreja, mas no nosso dia também. A gente se porta como filhos, como herdeiros de Deus. Então, nos portando como herdeiros das promessas de Deus, de tudo aquilo que Ele tem para nós, é onde vai mostrar se estamos santificados, se estamos precisando de santificação e como é que está indo a nossa vida. Tudo isso fala sobre esse orgulho da santidade, que é algo realmente pesado, porque é muito bonitinho a gente sempre falar que está tudo muito bem. Mas como está no nosso coração diante do próprio Deus? Diante de tudo que a gente tem vivido, que a gente tem feito, que a gente coloca Deus em primeiro lugar e tal. Mas a gente precisa se arrepender todos os dias das nossas falhas. Porque você sempre vai ter uma falha específica. Mas você vencendo essa falha específica, depois existe uma outra falha específica. E quando você vencer ela, tem mais umas 3. E se você vencer essas 3, tem mais umas 4. E aí só vai aumentando o grau. Porque conforme você vai lendo a palavra, sempre você vai ter um pecado em si. Sempre tem algo que você precisa se consertar. Então não tem como a gente falar que não há pecado em nós e que não precisamos nos redimir perante a presença de Deus. Seja velho, seja novo, seja criança, seja qualquer um. Todos precisamos nos redimir na presença de Deus. Sermos como essa ovelhinha
que ela foi lá e se arrependeu, que estava perdida, mas foi achada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós somos achados pelo Senhor, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos santifica, Ele vai nos tratando, tirando os carrapichos, tirando a sujeira, nos dá um banho, e aí pronto, somos uma ovelha limpa novamente. Mas para esse processo ele é um pouco extenso. E até ele ser mesmo, eu creio que a gente só vai ser uma ovelha totalmente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro só quando ele vir. E a gente não vai se preocupar mais com o pecado, porque só vai ter gozo, júbilo, glória, aleluia e alegria. E a presença de Deus vai ser esplendorosa. Mas até esse dia chegar, estaremos como essa ovelha perdida, vagando e sendo achada e nos encontrando em Cristo e nos perdendo aos poucos e lembrando que a gente sempre tem que se arrepender. O importante é lembrarmos sempre que precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Quando você pensar que tem algo faltando, às vezes quando eu dou uma esfriada na fé, eu paro assim, eu falo, tá faltando algo. Tá faltando a presença de Deus. Tá faltando arrependimento no meu coração. Tá faltando mais amor, tá faltando mais perdão, tá faltando algo. Porque quando a gente para pensar e a vida tá muito fácil, tá muito bonitinha, porque tá faltando algo de Deus. Que aí ela parece que dá uma arrochada, né? Dá uma arrochadinha nos parafusos, a palavra parece que vem sempre mais dura. Mas é melhor ela ser dura. O irmão falou que duro é não subir pro céu. E isso é uma verdade muito grande. Então, que a gente venha sempre pensar nessas coisas. Lá em Lucas 18, fala sobre um fariseu e o cobrador de impostos. Eu vou ler bem rapidamente para não tomar muito tempo, né? Que fala assim: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E essa é a realidade do orgulho da santidade. Enquanto o fariseu ora de pé, todo orgulhoso sobre a sua santidade, o cobrador de impostos, ele se ajoelha e nem consegue levantar o rosto perante o Senhor. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida, porque quando a gente quer se orgulhar demais, a gente tem que lembrar que o lugar mais alto que a gente pode estar é nos pés do Senhor e de joelhos, tá? Não é de pé perante a presença do Senhor, mas é de joelhos na presença do Senhor. É com o rosto no pó mesmo, porque a gente não é digno nem de estar aqui, nem de estar vivo, nem da misericórdia, nem da salvação. Mas Ele é tão bom que Ele estende a sua misericórdia sobre nós a todas as manhãs. Nos purifica, e se a gente se achegar a Ele como as ovelhas perdidas que precisam da sua presença, vê todos os carrapichos, as sujeiras que tem em si, Ele vai lá, limpa como um pastor bondoso, que pega a sua ovelha, coloca nos ombros, cuida, lava, seca e tá bonitinha de novo, tá pronta para viver debaixo da bênção desse pastor. E olha como Deus, Ele é bom. É isso que Ele faz com a gente. Ele limpa, Ele purifica, desde que a gente também procure Ele para que a gente possa ser achado. Amém? É interessante também porque Paulo, ele fala muito que dos piores pecadores, ele é ainda o pior deles, né? E quando a gente para pensar sobre isso, a gente coloca isso na nossa vida. E quantas vezes a gente fala que a gente é um dos piores pecadores? Aí é mais fácil eu falar que a irmã Eliane, ela tem uns pecados que, meu Deus do céu, é umas coisas que eu fico olhando assim, que eu fico, nossa, não presta não. Agora, se eu olhar pra dentro de mim, eu vou falar, não, eu sou uma pessoa boa. Eu dou comida pros pobres, eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu sou boa demais. Boa demais. E aí a gente vai lá pra palavra que a gente leu no início. Somos como as 99 ovelhas que não vê os seus pecados, não se arrependem, mas já são boas demais.
E, na verdade, Paulo ele já diz totalmente ao contrário, porque ele se coloca como o pior, porque só ele conhece os pecados do seu dia a dia. E Deus, olhando lá de cima, ele vê ainda mais. Claro que ele olha com olhos de amor, mas ele conhece os pecados de Paulo também. Assim como ele conhece os meus pecados também. Ele fala, Adriele, você não tá boa assim não, você precisa melhorar. Você precisa de mais, precisa de buscar mais, precisa de fazer mais, precisa ser mais amável. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente acha que nós somos os deuses do universo, e não é bem assim. Sempre é ao contrário. Porque destituídos da glória de Deus, a gente já está. E se não fosse essa misericórdia, a gente realmente seria consumido por tudo. Olha como essa palavra ela é pesada e ao mesmo tempo ela tem esperança. Todas as palavras que eu trago, eu vejo que tem muita chicotada, mas ela tem muita esperança no final. Porque antes você ter um Deus zeloso, que tira seus carrapichos, nem que seja tosando tudo, tirando tudo, arrancando tudo, mesmo que sangre um pouco, mas no final você vai ficar limpa de toda sujeira, de todo fedor, de toda, sabe, tudo que há de ruim, do que ser igual o próprio inimigo. Ele te ilude toda e depois ele te joga no lamaçal e te pisa e te chuta e acabou. Então Deus não, ele limpa, ele cura, ele passa o metiolate, dói, arde, mas depois você vai estar sã, salvo, limpo e lavado. E é por isso que eu vejo a esperança. Porque graças a Deus há esperança. Enquanto estivermos vivos, há esperança em Deus. E isso também fala sobre... A gente acredita, né, que sempre quando uma pessoa vem aqui à frente, o céu fica em festa. E não é mentira. Mas eu creio que quando a gente se arrepende também, o céu também entra em festa. Porque imagina uma pessoa que está toda torta e ela repara que ela é uma pessoa muito mentirosa ao ponto de não perceber a mentira dela. Mas ela percebendo a sua própria mentira, ela vai olhar e falar, meu Deus, eu preciso me livrar dessa mentira. Como é que você acha que o céu ele não reage sobre a sua posição também? Então eu pensando sobre todas as coisas, eu vejo o céu ele festeja também. Ele se alegra também de acordo com o posicionamento que tomamos aqui na terra. Seja uma pessoa ímpia que volta ou sobre nós mesmos quando nos arrependemos de coração, de alma e de espírito. O céu também vai entrar em festa. Porque ele é bom. Porque quando a gente se ajoelha envergonhados pela nossa fraqueza, ele vai falar, eu alcancei ela mais uma vez. E bendito é o meu nome. Vou ler aqui umas partezinhas só para confirmar aquilo que eu estou falando. Em Lucas 5, no versículo 31 e 32, que fala assim. Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Em João 8,7, fala assim... Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? E ela disse, ninguém, Senhor. Respondeu ela. E para a gente finalizar, aqui em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, fala assim. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu não sou muito de orar, né? Eu morro de vergonha. Mas vamos se colocar de pé pra gente orar? Vamos? Se a gente está falando sobre arrependimento, então coloca a mão no coração. Vamos fechar nossos olhos em uma só fé, em um só corpo, em um só espírito. E vamos declarar a Deus os nossos pecados, porque Ele conhece o que há de fato dentro de nós. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ele vê tudo o que fazemos, os nossos olhos onde olham, a nossa boca o que fala, o nosso coração o que sente.
as nossas mãos onde tocam, os nossos pés onde vão. Então que os nossos pecados não venham nos impedir de pedir perdão a Deus por tudo aquilo que fizemos. Que isso venha entrar no nosso coração para que a gente não fique naquele grande dia por causa de um pecado bobo que esquecemos de nos arrepender. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui na Tua presença, Senhor. E na verdade eu não sou digna nem de colocar os pés aqui em cima do altar. Mas Tu, ó Deus, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu és santo, meu Pai, e poderoso. E Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu has de fazer. Meu Pai, nessa noite eu quero colocar, meu Pai, a vida de cada um, porque na verdade nós não oramos só sobre os nossos pecados, mas pedimos perdão pelos pecados de cada um, porque nós somos ovelhas, Pai, falhas, que às vezes nós nos garantimos como bons demais. Mas só Tu sabes o quanto somos falhos, meu Deus. Só Tu sabes o quanto somos encarecidos de perdão, de graça e de misericórdia. E estamos aqui para Te pedir perdão mais uma vez por tudo que fizemos, meu Deus. Que o Senhor venha derramar o Teu amor sobre nós. Que não venhamos ser incendiados, meu Pai, pelos nossos pecados, mas que venhamos nos render a Ti a todos os instantes, meu Pai, a todos os dias. Em nome de Jesus, meu Pai, faz a Tua vontade em nós. Muda a nossa mente, nosso coração. Que não há de faltar arrependimento nos nossos lares, na nossa vida, meu Deus. Mas que venhamos nos ajoelhar, nos prostrar. Que venhamos pedir perdão, meu Pai, por tudo aquilo que fizemos, que não foi do Teu agrado. Que o Senhor, meu Pai, com gemidos inexpressíveis, o Teu Espírito Santo venha interceder por nós e venha levar, meu Pai, as nossas falhas também. E que venhamos estar cada vez mais gratos, meu Deus, por tudo que fizemos, meu Deus. Por tudo que o Senhor fez na nossa vida, porque o Senhor sim é bom. Porque o Senhor sim é amoroso, é justo, é santo, meu Deus. E que venhamos ser gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Que o Senhor venha estar conosco neste lugar e que Teu Espírito Santo nunca venha deixar, meu Pai, dentro de nós, mas que Ele venha sempre estar nos martelando, sempre nos lembrando, meu Pai, que carecemos de Ti, carecemos do Teu perdão, meu Pai, e faz a Tua vontade em nós, que venhamos estar cada vez mais santos, cada vez mais retos, puros, e até aquele grande dia, meu Pai, nos mantém firmes, perseverantes na Tua presença, e que tudo venha ser para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos a Ti, meu Pai, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém.